Imagine alguém que acorda sempre à mesma hora, repete os mesmos atos, bebe o mesmo café e, no entanto, sua vida permanece parada. Agora, visualize outra pessoa que se levanta 1 hora antes, em completo silêncio, apenas para refletir, apenas para sentir. Adivinhe, esta segunda pessoa constrói impérios. A primeira sequer consegue pagar suas contas. Parece inacreditável, eu sei. Mas a diferença entre o fracasso e o sucesso pode residir na primeira hora do seu dia. Você tem dúvidas? Então, continue comigo. Antes que o mundo se agite, enquanto o céu ainda mantém a calma da madrugada e as ruas permanecem quietas, você recebe o que talvez seja o presente mais ignorado da era moderna: a oportunidade de definir quem você será neste dia. Uma decisão que, para olhares desatentos, pode parecer insignificante, mas que, na realidade, determina se você será o mestre do seu destino ou apenas um passageiro da sorte. A maioria das pessoas desperta como se fossem arremessadas da cama. O alarme soa, elas saltam assustadas, já olhando o relógio, já correndo para não se atrasar. Não há reflexão, não há planejamento, apenas uma sensação de pressa cega e um temor silencioso de já estar perdendo tempo. Mas você já reparou como isso contamina o resto do dia? Como o corpo tenso pela manhã continua tenso no trânsito, no trabalho, nas decisões? Como a mente que acorda confusa permanece dispersa, irritada, esgotada? Não é cansaço, é desequilíbrio. Quando você inicia o dia sem propósito, tudo parece mais pesado, o dinheiro parece mais distante, as soluções mais complexas, a vida mais difícil. Você começa a sentir que está sempre lutando contra uma força invisível. E eu lhe pergunto, quantas vezes você já acordou sentindo uma opressão no peito, uma ansiedade inexplicável, como se o próprio dia estivesse contra você antes mesmo de começar? Isso é mais comum do que se imagina. E a causa está exatamente na forma como você inicia suas manhãs. Eu vivenciei isso na prática. Houve um período em que minhas manhãs eram caóticas. Eu acordava já preocupado com as dívidas, com os avisos de cobrança, com o insucesso que parecia me seguir como uma sombra. Havia dias em que levantar da cama exigia uma força que eu imaginava não possuir mais. E foi nessa época que eu compreendi algo que mudou tudo. O primeiro pensamento do dia é como a primeira pedra de um fundamento. Ele sustenta tudo o que vem depois. Se essa pedra é feita de pressa, medo ou desorganização, o restante da construção ruirá com o menor vento. Andrew Carnegie me ensinou isso com um olhar sério e uma voz firme. Ele disse: a primeira hora do seu dia é o ensaio da sua vida. Trate-a com a veneração que ela merece. Carnegie não deixava suas manhãs ao acaso. Antes que o sol atingisse o topo das árvores, ele já havia alcançado o silêncio necessário para ouvir sua própria mente. Já havia definido sua intenção para aquele dia. Ele não acordava para correr atrás do mundo. Ele acordava para criar o seu. E note bem, isso não é uma questão de luxo ou privilégio. Não importa se você mora em um pequeno apartamento ou numa grande mansão. Não importa se você tem muitos compromissos ou está em busca de uma nova oportunidade. O tempo da manhã pertence a todos igualmente. O que difere é como você o utiliza. Você pode optar por levantar 10 minutos mais cedo e usá-los para respirar profundamente, para lembrar-se de seus sonhos, para escrever em um caderno o que realmente importa. Pode usar esse tempo para se perguntar: o que estou buscando? O que me motiva? O que tornaria este dia significativo? Parece simples, eu sei, mas é precisamente o que é simples que transforma. Você já observou como as pessoas vivem esperando mudanças extraordinárias? Um novo emprego, uma herança, uma chance mágica. Mas o que elas não percebem é que a transformação começa na rotina, na maneira como você acorda, no que você decide pensar nos primeiros 5 minutos do dia.
na determinação de não tocar no rádio, no telefone ou no jornal antes de tocar em sua própria alma. Eu me lembro de um senhor que me procurou certa vez, anos atrás, dizendo: "Sr. Hill, já li seus livros, mas nada muda para mim." Eu perguntei: "Como começa seu dia?" Ele respondeu: "Correndo, sempre atrasado." Então eu disse: "Seu problema não é falta de leitura, é falta de direção. Você tenta mudar sua vida começando pelo meio, mas a vida só muda quando você muda o começo." E ele me ouviu. Passou a acordar 30 minutos mais cedo, a escrever 3 linhas sobre seus objetivos, a meditar por 5 minutos. 2 anos depois, ele me escreveu dizendo que havia fundado seu próprio negócio, que seus dias não eram mais sobre sobrevivência, mas sobre criação. Você pode estar pensando: "Mas eu não tenho tempo. Tenho filhos, trabalho, preocupações." Eu entendo, mas a verdade é que você não tem controle, e o tempo está pedindo para ser controlado. Acordar mais cedo não é sobre sacrificar o sono, é sobre sacrificar a pressa, a desordem, o caos. Você não está perdendo tempo ao despertar com propósito. Está ganhando domínio sobre si mesmo e, mais do que isso, você está alimentando a única coisa que define um destino: a intenção. Porque quem acorda apenas para apagar incêndios viverá sempre envolto em fumaça. Mas quem desperta com propósito, mesmo que esteja em meio às cinzas, acende uma nova chama. Então, antes de dormir esta noite, faça um compromisso com o amanhã. Não apenas para acordar, mas para despertar. Despertar para a clareza. Despertar para a escolha. Despertar para a possibilidade de viver e não apenas existir. Lembre-se, amanhã não é apenas o começo do dia, é o ensaio da sua grande obra, e o mundo está esperando para ver o que você fará com ela. Você já acordou com a sensação de estar à deriva, sem rumo, apenas reagindo ao que o dia trouxer, como se estivesse vivendo no automático? Muitos vivem assim. Eles não estão errando no esforço, estão errando na direção. Porque a verdade é que não basta acordar cedo. É preciso saber para que se está acordando. E isso começa com um hábito que separa os grandes realizadores daqueles que apenas sobrevivem ao tempo. O hábito de definir, todas as manhãs, metas claras, específicas e conscientes. Muitas pessoas têm sonhos vagos. Querem ganhar mais, viver melhor, encontrar paz. Mas quando se pergunta a elas o que exatamente precisa acontecer hoje para que isso se torne real, elas não sabem responder. Elas dizem: "Eu quero ser rico", mas não sabem quanto. "Quero liberdade", mas não sabem de quê. "Quero sucesso", mas não definem o que isso significa. Ora, como esperar chegar a algum lugar se você não sabe o nome da rua? Thomas Edison sabia. Ele começava seus dias revisando objetivos claros, não desejos superficiais, não ideias passageiras, mas metas definidas com precisão. Ele não confiava apenas na memória ou no entusiasmo do momento. Ele escrevia, anotava, visualizava e fazia isso todos os dias. Porque ele sabia que a mente humana é como um projetor. Só funciona bem quando a imagem está nítida. E a imagem da sua vida é escrita todas as manhãs. Quando você escreve seus objetivos, você transforma pensamentos em compromissos. É como se assinasse um contrato com sua própria consciência. A mente deixa de trabalhar por impulso e passa a trabalhar com estratégia. O que antes era ansiedade vira ação. O que era confusão vira clareza. E veja, não estou falando de listas intermináveis de tarefas. Estou falando de 3 ou 4 metas reais, importantes, que vão mover sua vida para frente. Pode ser terminar um relatório, ter uma conversa difícil, dar o primeiro passo em um projeto, dedicar tempo aos estudos. O que importa é que essas metas estejam ligadas à pessoa que você quer se tornar, e não apenas às urgências do dia. Lembro-me de um período particularmente desafiador em minha vida.
Eu estava escrevendo A Lei do Triunfo e, como todo autor sincero, enfrentava dias de dúvida, de desânimo, de completa estagnação criativa. Até que, inspirado por Edison e por tantos outros que entrevistei, comecei um novo hábito. Todas as manhãs, antes de tocar na máquina de escrever, eu sentava com um caderno simples e escrevia os 3 principais objetivos daquele dia. Não eram apenas tarefas, eram degraus conscientes na construção de algo maior. Escrevia, visualizava, fechava os olhos e via aquelas metas concluídas. Sentia o orgulho antecipado, o impulso retornava e o livro finalmente ganhava vida. Você pode achar isso insignificante demais para causar impacto, mas pense comigo. Se você começar seus dias sabendo exatamente o que deve ser feito e for capaz de visualizar o fim antes mesmo de começar, você se tornará o tipo de pessoa que age com intenção. E a intenção muda tudo. Ela afasta distrações, ela silencia a dúvida, ela elimina o desperdício de tempo. A maioria das pessoas vive no modo reativo. Elas acordam, olham o relógio, respondem mensagens, enfrentam emergências. E se perguntam, ao final do dia, por que nada de importante foi feito. É porque ninguém escreveu o que era importante. Imagine alguém como você, acordando amanhã, sem nenhum plano. O dia vai se preencher sozinho. Contas, notícias, distrações, vontades alheias. Agora imagine essa mesma pessoa, acordando e anotando. Hoje preciso finalizar aquela proposta. Preciso estudar 30 minutos. Preciso ligar para aquele cliente. E depois de escrever, ela visualiza a sensação de dever cumprido. Ela sente o alívio, o orgulho, a clareza. Ela ainda terá imprevistos? Sim. Mas ela terá um norte. Ela não será levada pela correnteza. Ela estará navegando. É exatamente isso que torna o hábito poderoso. Ele transforma você em capitão do próprio navio. E se sua mente agora está dizendo, mas eu já tentei e não consigo seguir meus planos, então preste atenção nisso. Talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja que suas metas não estavam claras o suficiente, ou não estavam ligadas a um propósito pessoal verdadeiro. Ou você apenas não repetiu o hábito o suficiente para transformar a mente. Porque sim, a repetição é parte do processo. Não basta fazer uma vez, é como treinar um músculo. É no dia a dia que a força aparece. Quando você escreve suas metas, dia após dia, você também está treinando seu subconsciente. Você está moldando sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que executa. Você passa a se ver como alguém confiável para si mesmo. E esse sentimento de cumprir o que se propôs vale mais do que ouro. Agora pare um momento e reflita. Quais são suas 3 metas para amanhã? Não 10, não 20, 3. E, se possível, que uma delas te tire da zona de conforto. Porque metas fáceis não formam caráter. São os objetivos desafiadores, mas possíveis, que moldam a confiança e criam resultado. Se há um segredo para progredir mesmo em meio à dúvida, é esse. Defina a direção logo cedo. Escreva, visualize, haja. Porque quem não sabe onde quer chegar, acaba onde não queria estar. E você não nasceu para vagar. Você nasceu para construir. Tudo começa com uma caneta, um caderno e a coragem de escrever antes que o mundo escreva por você. Você já percebeu como um simples ato feito logo cedo pode determinar o ritmo de tudo o que vem depois? Já notou como, em alguns dias, uma pequena vitória pela manhã cria uma sensação de controle tão poderosa que tudo ao seu redor parece mais leve, mais fluido, mais factível? Isso não é coincidência, isso é impulso. E o momento em que ele surge é quase sempre na primeira ação intencional do dia. Quando você desperta e escolhe agir com determinação, ainda antes do sol aparecer no céu, você está dizendo para si mesmo e para o mundo que quem comanda a direção é você. Essa decisão pode parecer pequena,
levantar da cama ao primeiro toque do despertador, ao invés de adiar o alarme. Caminhar mesmo com frio, escrever mesmo sem inspiração. Mas esse pequeno ato é a centelha, a faísca inicial. E ela acende um motor interno que, uma vez ligado, dificilmente será desligado. Eu aprendi isso de forma muito clara ao estudar as rotinas dos homens mais bem-sucedidos do meu tempo. Um deles, John D. Rockefeller, não deixava seu dia começar em desordem. Ele sabia que a energia que se cria nas primeiras horas da manhã determina a qualidade das decisões que se tomam ao longo do dia. Enquanto a maioria ainda estava dormindo ou se perdia em tarefas aleatórias, Rockefeller já havia alcançado um objetivo importante, e isso dava a ele algo que poucos compreendem: uma vantagem psicológica. Veja bem, quando você começa o dia realizando algo significativo, e especialmente se for algo que exige esforço ou superação, seu cérebro libera uma recompensa. É como se dissesse: você venceu. Essa sensação gera um impulso natural, um desejo de continuar vencendo, um estado de proatividade. E esse estado o acompanha. Ele afeta a maneira como você conversa, como toma decisões, como encara problemas. Sua postura muda, sua mente muda e, consequentemente, seus resultados mudam. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas desperdiça esse potencial. Elas acordam e escolhem o caminho mais fácil. Começam devagar, atrasadas, adiando as decisões mais importantes. E o que era para ser uma pequena tarefa se transforma em um peso emocional que as acompanha o dia todo. Você já vivenciou isso? Já adiou algo por horas, apenas para carregar a culpa e a ansiedade desse adiamento até a noite, sem jamais resolver? Isso não é uma falha de capacidade, é uma falha de estratégia. Agora imagine o contrário. Imagine que ao acordar, você identifique sua tarefa mais difícil, aquela que normalmente você deixaria para depois, e a enfrente imediatamente. Imagine terminar essa tarefa antes do café da manhã. Sabe o que acontece? Você elimina o peso da inércia. Você quebra a barreira da resistência. E o restante do dia começa a se alinhar com essa energia. Eu mesmo vivenciei isso diversas vezes. Uma delas me marcou profundamente. Eu precisava fazer uma visita a um editor influente, mas o medo da rejeição me paralisava. Adiei por dias, até que uma manhã decidi que aquela seria minha primeira ação do dia. Acordei, me vesti rapidamente e fui direto. A reunião não só foi positiva, como resultou em uma das maiores oportunidades da minha carreira. Mas o que mais me impressionou foi como o simples ato de ter enfrentado aquilo logo cedo transformou minha postura pelo resto do dia. Era como se o mundo estivesse mais receptivo, quando na verdade quem estava diferente era eu. É isso que o impulso faz. Ele o transforma de dentro para fora. E talvez você esteja se perguntando agora: mas por onde eu começo? Qual tarefa eu escolho para criar esse impulso? Comece pelo que você tem evitado. Pode ser um telefonema, uma conversa que você teme, uma proposta que precisa ser escrita, um exercício que você vive adiando, qualquer coisa que esteja pesando em sua mente e drenando sua energia por estar inacabada. Escolha isso e enfrente imediatamente, não depois de se aquecer, não quando tudo estiver calmo, mas antes mesmo de a casa acordar. É claro que sua mente vai resistir. Vai dizer: espere um pouco mais. Vai lhe oferecer distrações, desculpas, argumentos convincentes. Mas entenda, a resistência que você sente é apenas um teste. E o momento de enfrentá-la é exatamente quando ela aparece, não depois, porque o que é evitado cresce. O que é enfrentado se dissolve. Ao vencer essa primeira batalha, algo se acende dentro de você. Uma voz silenciosa diz: hoje eu estou no comando.
E esse comando se manifesta em cada atitude seguinte. E não, você não precisa ser perfeito, não precisa acertar tudo. O importante é construir esse padrão de progresso, de ação, de superação logo cedo. Porque a mente é como um rio. Ela corre na direção que você a impulsiona no início. E se você impulsionar com força, ela não para, ela ganha vida própria. Não confunda isso com produtividade excessiva. Não é sobre fazer 1000 coisas, é sobre fazer a coisa certa na hora certa. E a hora certa é o início. Então, amanhã, quando acordar, não busque por inspiração. Crie o impulso, faça algo que sua versão medrosa evitaria e faça imediatamente. A recompensa será mais do que realização, será confiança, presença, domínio, porque uma vez que você começa o dia com uma vitória, o dia inteiro tende a se curvar diante de você. A vida não pede permissão para nos testar. Os desafios não chegam com aviso prévio. Eles batem à porta quando estamos distraídos, surgem no meio de um bom momento, aparecem no instante exato em que pensamos que estamos no controle. Mas o curioso é que muitos acreditam que a força se constrói quando o problema já está diante de nós. Isso é um erro. A verdadeira força se constrói antes, nas manhãs silenciosas, nas decisões pequenas, nas escolhas feitas quando ninguém está olhando. Resiliência não é algo que se ativa em tempos de crise, ela é cultivada nos dias normais. Ela é treinada toda vez que você escolhe não ceder à preguiça, não fugir da dor, não adiar o desconforto. E o momento mais poderoso para treinar isso é na primeira hora do dia. Pense bem, você já acordou sentindo o peso de um problema que ainda nem aconteceu? Uma sensação de que algo vai dar errado, de que o dia vai ser difícil, de que o mundo está contra você. Esse sentimento é mais comum do que se imagina, e ele cresce exatamente quando começamos o dia sem estrutura, sem proteção emocional. Acordar e imediatamente se expor ao caos, à desorganização, à pressa, às cobranças. É como sair de casa sem agasalho em meio a uma tempestade. O mundo vai atingi-lo, mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecer, ou você já estará preparado, ou será derrubado. Eu me lembro com muita clareza de uma manhã específica. Estava em um momento delicado. Meus escritos estavam sendo rejeitados, os jornais me ignoravam, e minha renda havia praticamente desaparecido. Eu tinha motivos para permanecer na cama, mas algo dentro de mim dizia: levante-se, vista-se, faça o que tem que ser feito mesmo sem vontade. E naquele dia, eu não escrevi para o mundo, escrevi para mim. Cada palavra que eu colocava no papel era como um tijolo erguido contra a ruína emocional. A partir dali, voltei a escrever todos os dias, mesmo nos dias ruins, principalmente nos dias ruins. E foi justamente isso que me reergueu. É nesse ritual silencioso da manhã que você treina sua resistência emocional. Não precisa ser um ato grandioso. Pode ser algo tão simples quanto tomar um banho frio quando a vontade é voltar para a cama. Pode ser fazer uma caminhada quando tudo em você clama por conforto. Pode ser cumprir uma tarefa esquecida, mesmo sem reconhecimento. O que importa é o posicionamento interno. Você está dizendo a si mesmo: eu continuo, mesmo quando seria mais fácil parar. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Se você só age quando está motivado, você é escravo do acaso. Mas se você age mesmo sem vontade, com clareza e firmeza, você é senhor do seu caminho. A motivação vem e vai. Mas a resiliência, quando treinada, permanece. Winston Churchill compreendia isso profundamente. Durante os anos sombrios da guerra, enquanto bombas caíam do céu e o medo dominava seu povo, ele mantinha o mesmo hábito. Começava o dia com disciplina. Estudava, escrevia, refletia. Ele não permitia que o caos externo invadisse o espaço sagrado de sua mente logo ao acordar. Ele compreendia que para liderar uma nação em meio à destruição,
primeiro precisava liderar a si mesmo, e essa liderança começava com o domínio da manhã. Você talvez não esteja no comando de uma nação, mas está no comando de sua vida, e os princípios são os mesmos, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos testados. E quando esse dia chegar, você estará pronto? Se sua resposta for não, então comece agora, não amanhã, não depois. Agora, você pode começar com um exercício simples. Escolha uma ação pequena que exija esforço e a execute todas as manhãs por 7 dias. Não porque é confortável, mas porque você escolheu crescer. A verdade é que seu progresso pessoal estagna enquanto você aguarda condições perfeitas. A força interior não floresce na comodidade. Ela se forja na adversidade constante, no silêncio persistente, na decisão inabalável de prosseguir, mesmo quando tudo indica o contrário. E quando a dificuldade chegar, e ela chegará, você estará preparado. Sua mente estará treinada para resistir. Sua atitude será de prontidão, não de lamentação. Você não questionará por que isso está acontecendo, mas sim como superarei isso. Essa é a verdadeira força, não uma inspiração passageira, mas um hábito arraigado, não uma exibição verbal, mas uma ação silenciosa, construída enquanto o mundo dorme, enquanto a maioria permanece em silêncio, e apenas você sabe o que faz. E o que você faz é insubstituível. Você se torna imparável. Diariamente, a vida oferece 2 escolhas: se levantar derrotado ou se levantar fortalecido. A escolha é sua. Porém, lembre-se, quando a vida testar sua resistência, ela revelará a solidez de sua construção. E essa base se estabelece sempre na maneira como você inicia o seu dia. O início do seu dia não é detalhe, é o fundamento de sua existência. Os primeiros momentos da manhã moldam sua mentalidade, sua energia e as oportunidades que você percebe. Transforme sua manhã e altere seu destino. Se isso ressoou em você, saiba que há mais a descobrir. O próximo vídeo na tela o guiará para um novo nível em sua jornada de crescimento, elevando sua sabedoria e tornando-o 1% melhor do que é agora. E esse 1%, repetido diariamente, é o que diferencia os sonhadores daqueles que realizam. Muito obrigado pela companhia até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo.